Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as eleições de 2022 e vamos conversar com o representante da nossa região, Diego Andrade. Ele que foi um dos mais bem votados deputados federais da nossa região, vai vir ao nosso programa aqui de forma virtual para falar para a gente sobre as expectativas e como vai ser os próximos 4 anos no Congresso Nacional. Daqui a pouco a gente volta com mais observações. Não sai daí, nosso programa volta já já. Ter a escritura do imóvel é um sonho que se torna cada vez mais real em Pará de Minas. Tudo graças ao REURB, um programa de regularização fundiária que se destaca na nossa cidade, já que está realizando um sonho antigo da população com muita rapidez e competência. Milhares de escrituras já foram entregues, sem custos nem ação judicial. Assim, o morador pode vender, financiar e ver a sua casa valorizar. Realizar sonhos também é o nosso papel. Prefeitura de Pará de Minas. Gente, agora eu trago para vocês uma dica imperdível da Inova Drogarias. Você sofre de hemorroidas ou varizes, inchaço e outros tipos de problemas causados pela má circulação? Então você precisa conhecer o Forte Master Venosan. Esse suplemento traz nutrientes essenciais que vão ativar a sua circulação, fortalecendo os vasos sanguíneos, além de melhorar a oxigenação do organismo com o objetivo de restabelecer o fluxo sanguíneo. O Forte Master Venosan é exclusivo da Inova Drogarias. Aqui em Pará de Minas, você encontra o Forte Master Venosan em frente ao Banco Santander. Olá, famílias, educadores do Colégio Losango de Pará de Minas. Eu sou Renata Gazinelli e tenho um recadinho especial para vocês. Queria dizer que do lado de cá nós já estamos preparando um 2023 com novidades, com muita intensidade para que possamos cada vez mais selar essa parceria exclusiva aí em Pará de Minas do Colégio Losango e do Bernoulli Sistema de Ensino. Usamos ferramentas que possam cada vez mais melhorar a qualidade do trabalho da sala de aula, né? Nós formamos o tempo todo, damos assessoria pedagógica para os professores, para que eles possam se tornar cada vez mais qualificados e, consequentemente, um professor qualificado, um aluno aprende mais. Um aluno aprendendo mais tem uma família feliz. Que bom ter vocês junto com o Colégio Losango. Vamos juntos para 2023. Tempo é precioso. Por isso, economize o seu escolhendo o serviço de débito automático da conta de água e invista nos momentos que mais importam. Acesse o WhatsApp da Águas de Pará de Minas, 21 97211 8064 e escolha a opção 12, débito automático. Ao iniciar a conversa, informe seus dados. A solicitação também pode ser feita na Central de Relacionamento. Saiba mais em aguasdeparademinas.com.br. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas REURB presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas REURB, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431.
Com mais de 170 mil votos, o deputado federal do PSD, Diego Andrade, foi reeleito ao 4º mandato, então, de deputado federal em Brasília. Ele, então, vem ao nosso programa para falar sobre como que foi esse processo todo para vencer novamente as eleições e, principalmente, como ficam, então, as expectativas para 2023 e os próximos anos em que ele vai representar Minas Gerais, não só como líder da bancada mineira, mas também como líder da maioria, algo inédito para o nosso estado. Bom, Diego, obrigado então pela sua presença, né? Hoje você teve que participar do nosso programa de forma remota, mas de toda forma você está aqui para justamente falar para os paraminenses que, claro, te deram uma votação expressiva, né? Foram quase 8 mil votos, justamente para falar sobre suas metas, seus planos e, claro, fazer um balanço de todos esses anos aí como parlamentar. Então, Henrique, é um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, agradecer os votos de confiança daqueles que acreditaram na gente. Olha, a minha linha de fazer política é trabalhando, sabe, Henrique? Eu não procuro não me envolver em polêmica, procuro não agredir as pessoas que pensam diferente de mim, porque isso é natural, né? O ser humano pode discordar de você em vários momentos, em alguns momentos, e a gente tem que ter respeito nessas ocasiões. E trabalhar bastante. O resultado dessa eleição é fruto de muito trabalho. Alguns colegas até falaram: Diego, a eleição ficou muito curta. Eu falei: não, a eleição são os 4 anos de trabalho e resultados. Quando você entrega resultados, você demonstra, né, a forma correta de fazer política, né? Agredir, fazer fake news, e, enfim, tripudiar em cima de um fato ocorrido, não é a minha linha de trabalho. A minha linha é trabalhar bastante, como eu fiz para fortalecer a saúde de Pará de Minas ao lado do prefeito Elias, que é notório, todo mundo sabe da dedicação. Foram cerca de 30 milhões de reais enviados ao município, sem sombra de dúvidas, o maior investimento, né, por um parlamentar num único mandato. E nesse mandato a gente dedicou muito para poder ajudar asfalto de gorduras, outras realizações mais, maquinários, enfim. E foi a maneira que a gente encontra para fazer a política da forma certa. Tive à frente também de projetos importantes, como a lei do motorista, né, no passado recente, para exigir o exame toxicológico. Isso não me deu voto no primeiro momento, mas reduziu 40% dos acidentes com mortes envolvendo motoristas profissionais. Então, resultado concreto para a sociedade de um trabalho bem feito. E o deputado, ele entrega resultados, seja aprovando leis, não só apresentando, mas tendo articulação, habilidade, liderança em Brasília para aprovar esses projetos e, da mesma forma, entregando resultados. Com a Polícia Militar e com a Segurança Pública, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, não foi diferente. Os maiores investimentos da história que eu pude liderar como coordenador da bancada, ao lado dos meus colegas deputados, mas liderado por nós, entregas aí de aproximadamente 1.000 viaturas por ano, algo inédito na história de Minas Gerais. Qual que foi o resultado? Com um trabalho bem feito da polícia, quero mandar um abraço para todos aqui, o Estado voltou ao posto de Estado mais seguro do Brasil, com um governador competente, honesto, íntegro, que carrega muito o que a gente tem no interior de Minas Gerais, né? Que é a gentileza, o respeito, saber tratar a todos. Ele tem muito disso e é muito firme nas posições dele. O nosso Estado vai voltando ao ponto de destaque, que sempre teve e que precisa voltar cada vez mais a ter, né? Agora, Diego, com relação, né, a gente já viu, já foram 4 mandatos aí, agora você vai para o seu 4º mandato e já foram aí praticamente 12 anos de vida pública. Aqui você dedica, então, desde quando você começou até agora, você está aí sendo reeleito e justamente trazendo esses recursos para Minas Gerais, porque a gente sabe que as articulações em Brasília são cheias ali dos meandros, né? A gente tem que ter uma política muito séria com relação a diálogo, que é o que está faltando hoje em dia, né? Eu falo que na política é muito parecido com o que acontece na casa da gente. Sempre as demandas são maiores do que a possibilidade da gente realizar. Então você tem que dialogar com os filhos, dialogar com a esposa. É assim numa empresa, é assim numa cidade, é assim no estado e é assim no Brasil. E eu sempre procurei ter muito respeito com os governantes, tomar as minhas posições de apoio, optando pelo lado que eu acho que é o que vai levar o Brasil mais adiante, Minas Gerais mais fortalecida, tendo atenção também, porque a gente vê, por exemplo, a eleição presidencial agora está muito dividida, né?
Alguns gostam demais do Lula e outros gostam demais do Bolsonaro, e fica aquela disputa e briga. Eu acho que essa briga não leva a nada. Nós temos que ter tranquilidade e serenidade, porque de fato, poucas pessoas estarão no dia a dia com os presidentes, para levar as demandas da nossa cidade, para levar as demandas do nosso estado. Então, na sua opinião também, hoje esse Congresso, né, ser renovado do jeito que ele foi, já é um protesto também da nossa população em relação ao que estava acontecendo dentro de Brasília? Olha, foi a maior reeleição da história. É diferente do que pode estar parecendo, né? Mas 70% da bancada foi reeleita. Demonstra que os deputados estão trabalhando bem, né? Para você ter uma ideia, na eleição passada, em 2018, só 45% foram reeleitos. Dessa vez, a bancada mineira, 70% foi reeleita. Olha só. Então, reelegeu muita gente. Só 30% que entraram novos. E mesmo assim, desses novos, vários já eram políticos. O próprio Nicolas já era vereador em BH. O Luiz Fernando Faria era um ex-deputado que voltou, e tem outros casos de outros deputados que voltaram, mas 70% foram reeleitos. Ou seja, a bancada mineira, quando trabalhou em conjunto, sob a nossa liderança, e nós entregamos mais resultado para a saúde, porque não foi só em Pará de Minas e região, foi em toda Minas Gerais, né? Eu obtive 170.181 votos, fui o majoritário lá no norte de Minas, em Janaúba, que é a segunda maior cidade, em Três Pontas, que foi minha principal cidade em votação, terra que eu amo demais também no sul de Minas, o povo tem muito carinho comigo, terra do Aureliano Chaves, terra do Milton Nascimento, uma cidade também muito bacana, como Pará de Minas. Nós tivemos 21 mil votos, 70%, depois de 12 anos de trabalho. O que é isso? Entregas, resultados, hospitais que foram melhorados, infraestrutura que foi melhorada, entrega ao longo dos 4 anos. Então, assim, a política consistente é essa. O Nicolas, que é um menino jovem, inteligente, eu espero que ele cresça bastante, que ele honre muito Minas Gerais pela expressiva votação que recebeu. Ele, assim, o 22 era o número do Bolsonaro. Eu garanto que desses 9 mil votos aí, pouca gente conhecia ele pessoalmente. Entrou nessa onda do Bolsonaro. Ele vai ter a oportunidade agora de entregar resultados ou não. Porque se não entregar, o eleitor vai ser cruel. Nós tivemos casos do mais votado do estado na última eleição, foi reeleito. Teve 200 mil votos, dessa teve 30. Então é preciso, no nosso caso, eu tive 90, 106, 114, 170. Então, para quem quer entrar na política, também fica esse conselho. Política é lugar de trabalhar, igual qualquer outra profissão. Você entrou, trabalha, entrega resultado, para você poder voltar nos lugares que você foi votado de cabeça erguida. Eu ando pelas ruas de Pará de Minas, tenho grandes amigos, até quem não vota em mim, eu respeito. Eu não preciso de agredir a pessoa que pensa diferente de mim. Essa é a política errada. Essa política de guerra, de ficar guerreando, ela não é a política certa. A política certa a gente pode ser firme nos nossos propósitos, mas ser gentil para tratar todas as pessoas e entregar resultados. Agora, você está falando num aspecto aí com relação à gentileza, eu não posso deixar de comentar a situação que a gente está hoje. Por exemplo, dentro das famílias é muito comum, até mesmo nas redes sociais, a gente tá vendo aí as pessoas brigando entre si, ou até mesmo dentro de um ciclo familiar. Às vezes você vota em determinado candidato, a sua família não vota nele, vota em outro, e aí você lança ali alguma coisa para começar uma briga, ou então uma discussão. As pessoas hoje perderam essa questão do diálogo, né, Diego? Então, o que você fala aí para quem está nos assistindo, para quem briga hoje, quem perde amizade, quem deixa aí uma grande amizade de 10, 12 anos passar por conta de política, qual que é o seu conselho? Olha, primeiro para não ir na briga, não ir por esse lado de agressão e tudo, mesmo porque se a gente pensa em convencer o outro que pensa diferente da gente, não é na agressão. Se a gente for para agressão, aí o outro vai armar do lado de lá, aí que a coisa não anda mesmo. Ok, Diego, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua aí o bate-papo com o deputado federal Diego Andrade para falar aí sobre as expectativas e quais os recursos pretendem trazer aqui para Pará de Minas para os próximos anos. Não saia daí, Observações volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís,
Telefone 3236-4431. Gente, agora eu trago para vocês uma dica imperdível da Inova Drogarias. Você sofre de hemorroidas ou varizes, inchaço e outros tipos de problemas causados pela má circulação? Então você precisa conhecer o Forte Master Venosan. Esse suplemento traz nutrientes essenciais que vão ativar a sua circulação, fortalecendo os vasos sanguíneos, além de melhorar a oxigenação do organismo com o objetivo de restabelecer o fluxo sanguíneo. O Forte Master Venosan é exclusivo da Inova Drogarias. Aqui em Pará de Minas, você encontra o Forte Master Venosan em frente ao Banco Santander. Tempo é precioso. Por isso, economize o seu escolhendo o serviço de débito automático da conta de água e invista nos momentos que mais importam. Acesse o WhatsApp da Águas de Pará de Minas, 21 97211 8064 e escolha a opção 12, débito automático. Ao iniciar a conversa, informe seus dados. A solicitação também pode ser feita na central de relacionamento. Saiba mais em águasdeparademinas.com.br. Meu nome é Elizabeth Stein e tenho atuado como pastora da Igreja Batista da Lagoinha. Nós falamos sobre os pilares nos últimos programas e falamos de 2 pilares, de parentes e do espiritual. E hoje eu quero falar de mais um pilar muito importante, o conjugal. E eu quero te fazer algumas perguntas para que você possa refletir a respeito. Você se comunica efetivamente os seus sentimentos ao seu cônjuge? Você abençoa, você o abraça, você o beija constantemente? Como é esse relacionamento de afeto? E você, que é casado, qual é a quantidade e a qualidade de sexo que vocês praticam por semana? Isso é muito importante. E uma última pergunta: como é o prazer no seu relacionamento sexual? Dá uma nota de 0 a 10. Bem, nós vamos ficar por aqui e na próxima semana continuaremos. Um grande abraço e Deus te abençoe. Qual sonho você quer ativar? Falar inglês te ajuda a chegar lá. Aproveite a condição especial de 50% de desconto no material didático do método Dynamic. Matrículas abertas. Number 1. Inglês completo. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755.
Pensou Fiat, pensou Pavep. De volta com observações que hoje entrevista o deputado federal Diego Andrade do PSD, um dos mais votados aqui na região de Pará de Minas. Bom, Diego, a gente volta agora com o nosso programa e eu te pergunto o seguinte, 170 mil votos foram depositados em você e aqui em Pará de Minas nós perdemos então dois dos nossos principais políticos, né, que foi Inácio Franco na Assembleia Legislativa de Minas, que não se reelegeu, e o deputado federal Eduardo Barbosa, que há muito tempo exercia um trabalho essencial, principalmente para as APAES, não só de Minas Gerais, mas também de todo o Brasil, e infelizmente ele não ganhou. Então, Pará de Minas ficou sem os seus dois principais representantes nos poderes legislativo, estadual e federal. Então agora, muitas pessoas então estão depositando em você a única esperança que resta então para trazer recursos para Pará de Minas. Então, como que vai ficar a sua relação com Pará de Minas a partir de agora? Então, Henrique, Pará de Minas já tem sido cidade prioritária na nossa gestão de deputado, né? Nesse mandato que eu estou, não no novo que se inicia. Já foi prioritária, inclusive, fui o parlamentar que mais colocou recursos, cerca de 30 milhões. Fruto dessa articulação, né, para assumir lideranças, para poder colocar Minas Gerais num patamar mais alto. Com relação ao Eduardo e ao Inácio, tenho um enorme respeito e amizade pelos dois. E certamente, com a eleição deles, seria muito melhor para a cidade e para Minas Gerais, porque são bons deputados, são pessoas de família, pessoas trabalhadoras, com quem eu tenho convivência e enorme respeito. Aí engana a pessoa que acha que a gente é inimigo, que a gente está disputando, nada disso. Tenho uma amizade forte com o Inácio, dobramos em várias cidades e torci também pela eleição dele, da mesma forma pelo Eduardo, que é um deputado referência em todo o Brasil pelo trabalho nas APAES, é uma pessoa do bem. Eu tenho por ele muito respeito. E ele, na realidade, eu percebi, fazendo uma análise política, de quadro político, dois erros na cidade, que a política ganha quem erra menos, né? Você tem que acertar muito trabalhando, entregar resultados, ter coerência, mas não pode errar também. Um dos erros do município é sair um tanto de gente candidata a estadual. Muitos saíram sem ter chance de vitória, porque a primeira coisa que a gente tem que construir numa eleição é a viabilidade, a chance de ganhar a eleição. Porque quando eu saio sem nenhuma viabilidade, só na minha cidade, por exemplo, só onde eu nasci, só na cidade principal, às vezes eu não consigo alcançar ali os 60, 70 mil votos para estadual, os 100 mil votos aí, em média, para federal. Né? Tanto o Inácio como o Eduardo construíram a viabilidade, os dois tinham chance real de se eleger, tanto que o Inácio passou muito perto, o Eduardo também. A questão de terem saído muito estaduais da cidade prejudicou, naturalmente, na minha avaliação, o quadro para estaduais da cidade, pulverizou demais os votos para estadual. A eleição do Nicolas, né, que é uma novidade, que veio assim, colado no Bolsonaro, mas não tem aquele trabalho na terra, vamos dizer assim, ele até tem que iniciar agora pela expressão de votos que teve em Pará de Minas. Também tirou muitos votos dos deputados da terra, naturalmente tirou voto meu, tirou voto do Eduardo, mas é a política, não é isso? E me parece que o Eduardo saiu ele para federal e o filho para estadual. O filho eu não conheço bem, mas me falam muito bem dele também, que é uma boa pessoa. Isso naturalmente enfraquece o deputado federal, porque aonde ele naturalmente dobrava com outro estadual, o estadual não deve ter achado bom, né? E deve ter brigado com ele, tentado diminuir votos. E soma-se a isso a chapa do PSDB, ficou muito apertada. A chapa do PSDB tinha o Aécio, o Paulo Biac e o Eduardo, e a gente via claramente que ali faziam dois. Não é isso? Você vê o PL, por exemplo, elegeu o deputado com 30 mil votos. O Eduardo teve muito mais do que 30 mil. Não é isso? Merecia estar eleito pelo trabalho que realiza. Então, assim, numa análise mais técnica daqueles erros, que tem que ficar o aprendizado para o futuro a gente não errar mais. É claro que qualquer um que queira, desde que esteja afiliado num partido, que seja ficha limpa, pode ser candidato. Mas, naturalmente, quando você sai com muita irresponsabilidade, tem alguns municípios que cometem esse erro. Eu cito aqui também o município de Três Corações, que é em outra região. Lá sai um tanto de vereadora federal, um tanto estadual, ninguém ganhou. Divide a cidade, toda a cidade quer ser representação. Isso é muito ruim, isso não pode se repetir. Seria muito importante para a cidade, sim, a eleição do Eduardo, a eleição do Inácio e a minha eleição, que já provei com trabalho, que foi o que mais investiu na cidade. E esse trabalho vai continuar. Agora, é importante cobrar também de todos os votados. Eu costumo dizer que na vida é o seguinte:
Você não pode votar no João e querer só que o Zé trabalhe. Não é isso? Eu acho que, poxa, o João e o Zé foram os mais votados da cidade. O João e o Zé têm que trabalhar e entregar resultado pela cidade. A minha parte, eu garanto, vou trabalhar muito para dar a resposta. Tive menos votos do que nessa eleição em Pará de Minas na outra, e vocês viram o trabalho. Eu pude citar aqui na entrevista várias entregas, sem jamais precisar de agredir um adversário político ou sem precisar de agredir uma pessoa que pensa diferente de mim. Temos serviço concreto para mostrar na cidade, muita coisa, e tem muita coisa em andamento ainda, que o prefeito Elias, no momento oportuno, vai estar anunciando aí para a população. Para mim receber as demandas que vêm dos vereadores, eu queria dar um abraço neles aqui, em especial aqueles que caminharam ao meu lado, o meu abraço, o meu agradecimento, agradecer o Elias, o Paulo, a todos os nossos amigos da cidade que confiaram no nosso trabalho. Podem ter certeza que agora, ainda com mais experiência, eu espero ter mais força para poder conseguir realizar mais. Essa é a política positiva, de entregar resultados. Política não é brigar entre família, política não é agredir as pessoas, nada disso. A gente viu aí a votação expressiva em gente de fora. Falta também, na sua opinião, para a população entender que votando em gente de fora e pessoas que nunca contribuíram com a cidade e tudo mais, isso prejudica a cidade, porque o que muitas pessoas não estão entendendo é que eu tirei o Inácio, tirei o Eduardo Barbosa, tirei quem estava no pleito aqui na cidade, então isso aí não vai influenciar em nada. Quais são os impactos disso para uma cidade? Explica para a gente. Pois então, eu acho que o que vale é o trabalho realizado. O Inácio já é cidadão paraminense, né, foi prefeito da cidade, trabalhou, mas não é nascido como eu em Pará de Minas. Eu não tive a oportunidade de nascer, mas eu estou toda semana em Pará de Minas. Não é difícil de me achar pelas ruas da cidade. Eu chego de Brasília, já venho direto para São José da Varginha, estou em Pará de Minas, faço compra em Pará de Minas, converso, encontro com os vereadores. É uma cidade do meu coração e do meu convívio de antes de ser deputado. Na realidade, eu na minha primeira eleição tive pouco voto, porque a cidade já tinha deputados eleitos, né? E tinha espaço naturalmente, não foi os 7.600 votos que eu tive que derrotaram o Eduardo, não foram naturalmente, se não fosse eu, o outro teria essa votação. Com relação ao Nicolas, é uma aposta, né, que a população fez. Eu espero que ele corresponda, né? É um jovem com muita vontade de trabalhar, eu espero que ele tenha essa gratidão como eu tive, aos primeiros 90 votos que tive em Pará de Minas, depois aos 800, que foi crescendo, virou 4.000 e agora foram quase 8. Então, assim, da minha parte, Pará de Minas, onde eu chego na minha lista de prioridades está Pará de Minas. Isso é notório, isso é claro, todos os deputados da bancada sabem disso, todos os ministros de Brasília sabem disso. Na eleição do Elias, eu mesmo gravei um vídeo com o presidente Bolsonaro, né, ele chamando o Elias para estar lá junto, para conversar. Muito desses recursos que foram viabilizados pela cidade, e aí foram através disso, mas você falou uma coisa certa, quanto mais deputados eleitos que trabalhem pela cidade, melhor. Não necessariamente que nasceram na cidade. Às vezes pode ter uma pessoa que nasceu na cidade e ruim de serviço, às vezes não vai entregar resultado, não é isso? É uma pena realmente o Inácio e o Eduardo, que são dois bons deputados, repito aqui. O Eduardo com um trabalho marcado pelas APAES, então assim, perde as APAES de Minas Gerais. E por onde eu vou, eu sempre falei isso. Mesmo nas minhas entregas em Pará de Minas, sempre tinha algo ali do Eduardo que eu sempre fiz questão de citar. Eu fui entregar várias máquinas, tinha 2 lá que era emenda dele. Eu tinha entregado várias, mas tinha umas 2, eu fiz questão. Falei, pessoal, essas 2 aqui é do deputado Eduardo Barbosa, mesmo ele não estando presente, mesmo ele tendo caminhado com outro prefeito, porque eu respeito os meus colegas de bancada. E se nós conseguimos muita coisa para Minas Gerais, é porque nós trabalhamos de mãos dadas. E esse respeito vai sempre continuar dentro e fora da política. O dia que eu não mexer mais, eu quero continuar tendo respeito por eles. Então, foi uma derrota para Pará de Minas ter perdido o Inácio, ter perdido o Eduardo como deputados. E uma aposta, toda essa votação para o Nicolas, que pode dar certo ou que pode dar errado. Se ele trabalhar, se ele entregar resultados, se ele se preocupar com o asfalto do Cor do Barro, se ele se preocupar em não deixar trazer mais presídio para Pará de Minas, como eu fiz, se ele se preocupar em trazer viaturas, se ele se preocupar com a cultura da cidade, investir com o esporte, como eu tenho investido, né? Tanta coisa que a gente fez, algumas até em parceria com o Inácio, como a pista de skate, né? Lá para os jovens. Se ele se preocupar e trabalhar, merece ser eleito novamente. Se não trabalhar,
aí a cidade tem que dar o troco não votando. É o que aconteceu comigo. A primeira, eu era um ilustre desconhecido em Pará de Minas. Talvez alguns amigos do meu avô e tudo, tive 90 votos. Fui eleito porque tem um trabalho já forte também em outras regiões. E aí fui crescendo esse trabalho, fui crescendo da maneira que tem que ser. Da maneira também que eu percebi que o Eduardo sempre trabalhou, entregando resultados. Mas, como eu disse, esse tanto de candidatura estadual, parece que com o propósito de derrotar o colega, isso é muito ruim. Isso prejudicou realmente Pará de Minas. Tantos candidatos a estadual. Por pouco, nós perdemos um deputado estadual competente, que é o Inácio. Por mais que um ou outro não goste dele, se o Inácio tivesse eleito, Daniel eleito, Antônio Júlio eleito, era muito bom para Pará de Minas. Eu não posso falar aqui que só eu eleito, agora eu posso falar por mim. Eu vou trabalhar demais para ajudar Pará de Minas. Já estou trabalhando, já trabalhei e vou continuar trabalhando. Mas eu espero que o eleitor do Nicolas, aí, que foi o majoritário, também cobre o mesmo dele. Ah, o nosso hospital está fechando. Ah, vou fazer um discurso para vocês aqui, uma dancinha no TikTok. Vai resolver? Resolve, Henrique? Claro que não. Mas é a realidade dos fatos. Tem que ir para cima e conseguir recurso para o hospital. Nossa hemodiálise precisa de ampliação. Ah, não, vou fazer um discurso bonito ali no parlamento e vai resolver. Vou xingar o Lula e vai resolver. Não é por aí. Ok, Diego, agora eu vou para um rápido intervalo e na volta nós temos as considerações finais e muito mais para você. Não sai daí, o Observações volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Olá, hoje nós vamos falar sobre maus tratos contra os animais. O artigo 32 da Lei 9.605 dispõe para aquele que cometer maus tratos contra animais domésticos, silvestres, nativos, pena de detenção de até 1 ano. Entretanto, existem algumas condutas comuns que podem ser consideradas maus tratos, como por exemplo, deixar de levar o seu animal ao médico veterinário quando doente ou ferido, ou deixá-lo no quintal desprotegido, do tempo, do sol, do frio, da chuva, ou até mesmo mantê-lo preso, acorrentado, pois não somente os sofrimentos físicos são considerados maus tratos, mas também os psíquicos. Bom, a dica de hoje foi essa. Para mais informações, entre em contato conosco. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. De volta com observações que hoje entrevista o deputado federal Diego Andrade, um dos mais votados aqui da nossa região. Bom, Diego, voltando aqui agora com a nossa conversa, eu gostaria de saber de você o seguinte: para os próximos anos, quais são as expectativas aí como deputado federal e aqui para Minas Gerais, quais são os principais gargalos que a gente precisa atender nesse primeiro momento? Pois então, tem que voltar a duplicação da 262, relicitá-la e voltar a duplicação para poder seguir com o desenvolvimento na nossa região. A 381 também precisa sair do papel. A 040, são contratos mal feitos do governo passado, que a gente precisa de resolver isso.
A dívida de Minas, que é um problema grave, ela precisa ser renegociada e precisa ser, a gente precisa encontrar uma solução para essa dívida. Ela está suspensa, sob liminar. Essa dívida está suspensa sob liminar e vai precisar de encontrar uma saída para isso. Então, esse é o principal desafio para que o Estado recupere a sua capacidade de investimento. Nós temos que conseguir recursos para pagar o piso dos enfermeiros. Eu apresentei uma proposta, por sinal, a única que está na mesa lá na Câmara Federal, que é aumentar um pouco a tributação sobre as mineradoras. A gente não pode ver dinheiro da Vale do Rio Doce só quando tem mortes e acidentes, né? A gente tem que ter um recurso constante vindo dessas mineradoras e, se for utilizado na saúde, né, e na geração de empregos, melhor ainda. Então, eu fiz essa proposta, e acredito que ela vai dar certo. Estarei alinhado junto ao governador Zema, conversando com ele, para a gente unir forças para conseguir resolver esses problemas de Minas Gerais, né, fazer o nosso estado voltar a receber muitos investimentos, para gerar empregos, para o estado crescer. Nós precisamos melhorar as nossas rodovias, né? Você anda nas rodovias de São Paulo e nas de Minas Gerais, você vê uma diferença gritante. Nós precisamos virar essa página, tem que ter um investimento maciço em rodovias, e a gente precisa de um governador forte para isso. Bom, Diego, e o que muitas pessoas até questionaram, né, mandaram perguntas para a gente ao saber que você seria entrevistado por nós, muitas pessoas perguntaram o seguinte: a gente sabe que agora tem mais 2 anos do mandato do prefeito Elias, ele não vai poder mais se reeleger por conta da legislação eleitoral, obviamente terá aí um substituto que ele vai apoiar, mas em caso desse substituto não ganhando a eleição, como fica a sua relação aqui com Pará de Minas? Olha, como eu disse, eu sou morador aqui, né, praticamente, São José da Varginha. Eu estou em Pará de Minas, eu estando, não estando deputado, tendo prefeito, não tendo, voltando, eu vou estar sempre trabalhando, honrando e cuidando dos meus amigos, dos meus, vamos dizer assim, conterrâneos de Pará de Minas. Então é uma cidade que está no meu coração, então é natural da política perder, ganhar e tudo. É claro que nós conseguimos fazer muita coisa em Pará de Minas, e olha que com 2 anos de pandemia, né, Henrique? Se você comparar com outras cidades da região, Pará de Minas avançou e está avançando muito. Claro que tem que melhorar sempre, né, pessoal? A gente tem problemas e temos que continuar enfrentando todos os problemas. Mas eu espero que realmente, sob a liderança do prefeito Elias, se construa aí, no momento oportuno, com todos reunidos. Isso não é uma decisão de Diego, isso é uma decisão de cidade, de grupo. No momento oportuno, todos vão estar se reunindo para construir as opções de prefeitos, né, e candidatos à cidade, prefeitos ou prefeitas, e a gente vai poder tomar a nossa decisão como estamos tomando agora para presidente. Certo é que temos uma decisão aí para o próximo dia 30. Bom, Diego, nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais? Olha, é agradecimento mesmo, né? Eu acho que gratidão é a memória do coração. Com palavras eu não vou conseguir agradecer, mas com trabalho, né? É a maneira da gente fazer política. Trabalhamos muito. Podemos ter uma saúde de antes e uma saúde de agora. Temos uma saúde de antes e temos uma saúde de agora. E a gente espera melhorar ainda mais essa saúde, melhorar a infraestrutura, estar junto aí ajudando nos projetos de ação social. Estamos do lado da cidade, porque deve é uma cidade que mora no meu coração, que é prioridade absoluta no nosso trabalho, todo mundo sabe, acho que o cidadão de Pará de Minas já percebeu isso. Eu estou sempre envolvido nos problemas da cidade, buscando solução para eles, né? Desde o período de fechamento do hospital, asfaltamento de distrito, buscando melhorias, e eu espero realmente que eu tenha sabedoria e força política para poder fazer as entregas e tentar superar aí, entregar as expectativas do povo de Pará de Minas. Tá certo, Diego, obrigado pela sua presença e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande no nosso e-mail, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Faça já um contato comercial com o nosso WhatsApp
e faça então o seu contato comercial e coloque a sua marca aqui conosco. Você então que perdeu ou quer rever algumas observações, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Você então que está aí com seu Instagram, com seu Facebook, acesse também as nossas redes, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem eu estou de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!